se você perceber, se você observar bem, existe uma certa relação entre medo e raiva em muitos contextos. Muitas vezes a raiva vem precedida pelo medo. Se você começar a observar, você vai perceber que às vezes aquela explosão que você tem de raiva com seus filhos, com seus colaboradores, com as pessoas próximas a você, vem precedida de um medo. O medo de perder o controle, o medo de não conseguir seus objetivos, o medo de não ser respeitado, o medo de não ser amado, o medo de não ser bom bastante. Não sei qual é o medo, mas a maioria das vezes existe uma relação. Então, a raiva muitas vezes ela vai se fazer presente numa velocidade extraordinária. São emoções tidas adaptativas, emoções muito rápidas na sua reação e muito rápidas também em se esvair. São emoções que elas vêm geralmente atreladas como uma reação a um elemento externo. Por exemplo, uma pessoa pode sentir raiva, muita raiva, de se deparar com uma injustiça no mundo externo, com uma mentira, uma falsidade no mundo externo. Então, a pessoa se depara com uma mentira, com uma injustiça e, mediante aquele fator externo, ela sente uma raiva, uma reação interna para que ela faça algo com aquele elemento externo. Esse algo geralmente vai vir associado não a fazer carinho, não a preservar o elemento externo, não a aumentar ou melhorar o elemento externo, mas sim a raiva geralmente vai vir associada à eliminação, à destruição daquele elemento externo. Uma pessoa que sente muita raiva quando se depara com injustiças no mundo. Geralmente ela não gosta daquela injustiça, ela não curte ver injustiça, ela detesta a injustiça. Então quando se deparar com a injustiça, ela não vai querer mais daquilo, ela vai querer menos daquilo, ela vai querer eliminar aquilo. Isso faz com que você possa combater elementos que poderiam prejudicar a sua vida. Seria péssimo se nunca mais você sentisse raiva na sua vida. Um monte de coisa ia destruir a sua vida, um monte de ameaças iam surgir na sua vida e você ficaria assistindo passivamente, tranquilo aquilo tudo. Então a raiva ela tem uma função maravilhosa. Imagina, se coisas negativas acontecessem na sua vida, coisas que destruiriam a sua vida, ficassem acontecendo de tempos em tempos e você sem qualquer instinto de raiva, sem qualquer reação de raiva, ficasse só assistindo a sua vida ser destruída. Ou seja, a raiva tem uma função importante de destruir elementos que poderiam te atrapalhar, poderiam destruir a sua vida, a raiva vem e combate esses elementos. Então ela tem uma natureza forte, intensa, uma natureza que pode gerar energias altíssimas. Só que essa energia, se ela for bem direcionada, ela pode eliminar coisas ruins na sua vida, pode eliminar injustiças na sua vida. E isso é um bom uso da raiva. Só que muitas pessoas tendem a fazer o contrário. Muitas pessoas tendem a não compreender o que é aquele elemento externo que está disparando tanta raiva. Ou tendem a não compreender que a raiva foi precedida de um medo. E a pessoa simplesmente explode de raiva sem entender o que é que foi que gerou aquela reação. Sendo uma energia que é muito rápida, é muito intensa, geralmente a pessoa já faz, já fala, para depois ela pensar no que ela falou ou no que ela fez. Então, se você utilizar isso, essa energia intensa e destruidora da raiva, para eliminar coisas que podem atrapalhar a sua vida, isso é maravilhoso. Só que muitas pessoas tendem a usar muito mal a raiva. Muitas pessoas falam palavras de raiva para as pessoas mais próximas a elas, que elas se arrependem amargamente. Tomam atitudes de raiva, fazem coisas no momento de raiva que põem a perder coisas maravilhosas, grandiosas e que depois também se arrependem amargamente. Ou seja, a raiva, se você não tiver com ela bem direcionada, o que seria bom para destruir algo que estaria atrapalhando a sua vida, começa a destruir coisas importantes da sua vida. Eric, então como é que eu faço para lidar com a raiva? Então quer dizer que eu não vou mais sentir raiva nunca mais na minha vida. Agora eu vou virar um sujeito zen, vou controlar a raiva, as minhas emoções e vai ser tudo perfeito na minha vida. Não, porque não é possível, não está na sua mão controlar, produzir ou não produzir raiva. Isso é uma reação, uma resposta bioquímica, ou seja, uma resposta biológica do seu corpo, do seu cérebro, frente a esse elemento externo. É claro que por uma parte do processo vai passar por seus significados mentais para gerar essa reação, mas é uma parte do processo que não cabe a você cancelar, não dá para você cortar de uma vez por todas o fiozinho que está preso ao botão de produzir raiva. Você vai produzir raiva, é automático, não está na sua mão controlar esse interruptor, disparar ou não disparar. E é importante que seja assim, senão a sua vida estaria exposta a várias ameaças e não seria adequado se você não sentisse isso. Só que o que acontece? Muitas pessoas tendem a não manifestar a raiva, ou não extravasar a raiva, ou não direcionar a raiva para algo que seria producente, seria bom, seria positivo eliminar. E essas pessoas começam a bloquear porque entendem que a emoção é ruim. Quando não é a emoção, alguma emoção que sirva para destruir ameaças, eu entendo que é uma boa emoção no seu organismo. Não é a emoção que é boa ou ruim, é o uso da emoção que pode ser positivo ou negativo.